noite a todos. Irmãos e irmãs, estamos reunidos na nossa casa, numa casa que nos protege, nos acolhe, e aqui podemos, nesse instante, participar de estudo, reflexão sobre um tema do Evangelho. A obra subsidiária que nos orienta, e há muito tempo nos orienta, é Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E não subsidiária das obras básicas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a não vir destruir a lei. A lei é uma norma estabelecida. Para se adentrar a uma moradia, é preciso que todas as normas de entrar, morar, receber a doação, a herança, a propriedade, estejam dentro da lei. Então, Jesus chega ao planeta Terra, e no capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, pega o texto em que Jesus diz: não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Então, nós podemos, por diversas formas, adentrar um espaço onde sejamos admitidos legalmente, fraternalmente. É interessante, no momento do passe, em que se vai adentrar, de alguma forma, com a imposição das mãos, adentrar a aura em que recebe os fluidos, a pessoa que recebe o passe. Quando vai acontecer esse fato, nós podemos pedir com licença e aplica o passe. Ao entrar numa residência, numa casa, em algum espaço, com licença. E nos lembra quando entramos numa tribo de índios no Amazonas, pedir licença para entrar naquele espaço que para eles é sagrado. Então, todo espaço que habitamos é sagrado, assim como o nosso corpo, onde habita o nosso espírito, também o é. Jesus, no planeta Terra, cumpria a lei para entrar no planeta terrestre. A lei divina ou natural, a lei de todos os tempos e de todos os países com caráter divino. Isso está em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, no Evangelho, e estamos vendo a lei universal, que é a lei que rege o universo. No capítulo 2, Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Nosso mundo é o planeta Terra dentro do sistema solar, na galáxia, a nossa Via Láctea. Quando Jesus diz que seu reino não é desse mundo, diz que é de outra dimensão. Claramente diz que há outros mundos. No progresso em que ele fez como espírito, o espírito modelo e mais evoluído que já esteve nesse planeta, ele vinha de um planeta onde a evolução dele era compatível com toda a trajetória que ele fez como espírito, e que voltava à Terra, vinha à Terra para cuidar, para oferecer, cumprir a missão a que se propunha. Ele diz a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Os bens, os valores que Jesus informa existirem são de caráter universal, uma base e uma razão de ser e de fraternidade. E em O Evangelho, nesse capítulo 2, os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. É o que nós estamos vendo nas pessoas que correm atrás dos bens, como se eles fossem ser bens para sempre. Aí chegamos no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos oportunidades de desenvolvimento, de seguir a sua escalada, a sua trajetória de progresso. Esses mundos circulam nesse espaço. Estão espíritos encarnados e desencarnados em estações apropriadas ao seu adiantamento. Os mundos habitados exigem também de seus moradores que se dediquem ao cumprimento da lei divina ou natural para nele habitarem. De acordo com a evolução, são diversas as categorias de mundos. Os espíritos encarnados em determinado mundo não estão ligados a ele indefinidamente. Eles passam por esses mundos, como passamos pelo planeta Terra nesta encarnação,
muitas outras antecessoras e muitas outras, provavelmente, sucessoras. Aqui estamos habitando para cumprir a nossa evolução, para, num planeta de expiação e provas, como é o planeta Terra, cumprir, quitar os nossos débitos, que são as expiações, ser provados, e se aprovados, no progresso. O planeta também progride, ele não fica estacionado. Os espíritos não estão, então, ligados indefinidamente. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são primitivos, onde estão as primeiras encarnações. A Terra já foi um planeta de espíritos vivendo na condição de espíritos primitivos, porque habitava esse mundo. E depois nós temos o mundo de expiação e provas, que é o planeta Terra, onde ainda predomina o mal, mas há um certo progresso. E regeneração, as leis da matéria, a matéria ainda é densa nesses mundos de regeneração, mas já são planetas onde os débitos são menores, o entendimento já é maior e menos densa a matéria. Ainda há sensações também dessa matéria. Depois vem os mundos felizes, onde a matéria já é menos densa e o progresso já ocorre com esses espíritos que ali se encontram. Vindo depois os mundos celestes ou divinos, ali estão os espíritos puros. Estamos aqui, portanto, nesse mundo, que é um planeta onde nem todos estão no hospital, nem todos estão nos presídios, nem todos estão na periferia, nas dificuldades, no sofrimento e quitando débitos. A Terra tem uma população distribuída por todos esses setores, e quando termina a doença, o espírito tem alta, sai do hospital. Quando termina a prova, o pagamento do débito, sai do presídio. Então, os mundos também progridem. A doutrina espírita se referia à pluralidade de mundos habitados há mais de 1,5 séculos. Nos 100 bilhões de sóis que estão na Via Láctea e nos 100 milhões de galáxias que aproximadamente existem, quase totalidade maiores que a nossa, se configuram os planos do universo, desafiando a inteligência humana. Prótons, nêutrons, quasares, buracos negros, colisões, tudo na organização da casa do Pai. A Via Láctea é a nossa cidade no universo. Nós moramos numa esquina da Via Láctea, o planeta Terra. A Via Láctea transporta planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Nosso Sol é modestíssimo, estrela de quinta grandeza. Considerando-se Sírius, um de seus vizinhos, o Sírius tem um brilho 40 vezes maior do que o Sol. Nós ficamos assim, é a fonte de vida também, de manutenção de vida na Terra, é o Sol. E ele não é a maior estrela no universo, nem na Via Láctea. Os telescópios da NASA e de outros centros de pesquisa espacial já conseguem registrar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a espraiarem na vastidão do universo. Há notícias recentes de descoberta de um planeta. É só estar acompanhando as notícias aí, que volta e meia aparece um. Foi Plutão que foi desclassificado de planeta para planeta anão, né? E acho que vai voltar a ser planeta, não sei. Eles estudam. A ciência é assim, né? Vai estudando, observando, e todo estudo para o universo é dedicado à observação. Os telescópios, então, estão encontrando notícias de planetas. Existem mundos berço, lá os primitivos, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos,
mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais, mundos prisões, e em todos há uma gama infinita de vibrações. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a questão 55, depois 56, 57 e 58, pluralidade dos mundos. Todos os globos circulam no universo, que circulam no universo, são habitados? E os espíritos respondem que sim. Respondem depois, e Kardec inclusive comenta, Deus povoou o mundo de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. E acreditar que os planetas estariam circulando aí só para que nós achássemos bonitas as estrelas à noite, seria dizer que Deus estava fazendo alguma coisa inútil. E como Deus nada fez de inútil, deve ter destinado todos esses mundos à habitação de seres que Ele criou e que estão num progresso, num processo de evolução, numa espiral ascendente de progresso. Eu digo sempre, e nem sempre, mas às vezes para mim mesma, que não é uma escada evolutiva, mas uma escala ascendente espiralada. Porque se mudássemos de degrau, toda vez que subimos, nós percebemos a mudança de degrau e que subimos. Se ficamos parados e estacionados, andar para trás não existe, não há retrocesso, a evolução é uma lei. Se andássemos, ficássemos paralisados, perceberíamos também. A nossa evolução raramente é percebida por nós, no que nós melhoramos, no que nós progredimos, no que nós conseguimos progredir. Porque nessa escala ascendente, espiralada, nós vamos caminhando numa espiral e um dia vamos nos dar conta de que o nosso esforço foi suficiente para que tenhamos progredido. Kardec comenta as condições de existência dos seres em diferentes mundos, que a ciência até há pouco tempo criticava, dizendo ser impossível haver vida, porque não havia água. Hoje eles estão encontrando prova de que há água em alguns mundos, há água nos satélites, há água. Então, a ciência, ela prova, a obrigação dela é pesquisar, observar, pesquisar e concluir. Apresentar a tese, analisar a antítese e formular. Né? Então, é interessante que eles estão entendendo agora, e Kardec já dizia isso, que os seres não precisam ser idênticos. Nas necessidades que nós temos no planeta Terra, não são as necessidades que tem outros seres em outros planetas. Nós não entenderíamos, diz ele, os peixes vivendo na água, se não os víssemos, vendo que eles vivem na água. Nós não entenderíamos seres vivendo no meio aquático. A NASA monta uma equipe, hoje, atualmente, é uma informação, para encontrar vida em outros planetas. Não está mais investigando, será que há? Ela já está montando uma equipe para encontrar vida. Isso montou ano passado. Pesquisadores de destaque de diversas áreas do conhecimento vão tentar entender qual é o melhor jeito de decifrar os sinais biológicos que estão vindo de mundos distantes, que vêm de mundos distantes. É só entender os sinais, porque vai encontrar sinais. A pergunta seria, existe vida fora da Terra? Essa é a pergunta para a ciência. Aparentemente, sim, responde uma cientista-chefe da NASA, Ellen Stoffa. Ela diz, poderíamos descobrir sua existência na próxima década. Segundo Ellen, teremos registros de seres que vivem em outros planetas até 2025. Então, já nem são mais 10 anos, estamos chegando já são 9 anos. Ela acredita que serão encontrados sinais de vida fora da Terra e provas definitivas em 20 anos. A NASA tem a tecnologia e agora está desenvolvendo isso para descobrir como, onde e traduzir para nós os sinais. Sinais têm que ser traduzidos. Haja visto os hieróglifos no Egito, que foram traduzidos. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta agora. Qual é a maior casa que existe? Quem quiser arriscar, levantar a mão e me dizer, quem sabe qual é a maior casa
diante da nossa visão, onde nós estamos, não estou me referindo ao universo, mas aqui, qual é a maior casa de que nós temos notícia, de que estamos? Qual é a maior casa? Qual é a maior casa? Já que a gente não está pensando em qual é alguém pode dizer qual é a menor casa? Aqui. Falou? Diga para mim, qual é a maior, você vai dizer? A menor. Tá, e a menor? Tá bom. Então, eu só vou ler um poema que eu escrevi, participou de uma exposição, vai para a Feira do Livro de 2016, eu não sei nem porquê, porque nem é tão... É um poema. A professora perguntou, qual é a maior casa que existe? Os alunos responderam, castelo, palácio, mansão. No imaginário, o mobiliário. Descreveram um jardim sem fim. Em pensamento, caminharam pelos pátios. Viram a estrebaria, as represas com peixes e o viveiro de pássaros. A professora falou e nunca mais se esqueceram. É o planeta Terra, casa onde habitamos, e que devemos cuidar, proteger. E perguntou a seguir, qual é a menor casa aqui na Terra? E os alunos responderam, que eram ninhos, casa de passarinhos, casa de bonecas, toca de bichinhos. A professora falou e nunca mais se esqueceram. É a casa do botão da roupa que, se cuidamos, nos protege. Botões nas casas nos mantêm na intimidade e desabrocham em flor quando desejamos. Isso porque a nossa casa é de tanta importância e nós temos que pensar. Macro pensamento, que é o planeta Terra, casa, porque às vezes nós, vivendo na pequena casa, que é a nossa moradia, a nossa pequena moradia, na nossa tão querida casa, nós atiramos lixo de fora da nossa casa, ou do nosso veículo, ou de onde estamos, porque qualquer espaço em que estejamos abrigados, ou vivendo em determinado momento, é a nossa casa. Nós atiramos o lixo dessa casa no planeta, fora da casa. E nós estamos atirando o lixo da pequena casa na maior casa. Às vezes alguns de nós fazemos isso. Melhor não fazer, né? Haja vista as campanhas que estão aí. Mas a casa é de uma importância para nós tão grande que todas as campanhas publicitárias mencionam casa. Todos os prêmios e doações em programas de televisão, o que a pessoa quer receber em troca de uma coisa que ela é sorteada, que ela recebeu e ganhou. O primeiro prêmio que ela fala é casa. Ela se inscreve, ela confere, ela luta, ela briga na justiça pela casa. Nós vamos lembrar que isso é assim mesmo, tanto que a casa é citada nas músicas, nas letras de poesia, todo mundo vai lembrar daquela eu queria ter uma casa simplesmente, uma casa branca, uma casinha branca com varanda, um ranchinho à beira-chão, e todas essas casas, eu estou me lembrando, a casa muito engraçada, de Vinícius de Moraes, Una Casa in Cima al Mondo, o ET, quem se lembra desse filme, ET? O que o ET queria? Está no planeta Terra, que é uma casa. Mas o que ele queria? Tem tantos filmes que falam de vida em outros planetas, mas muitos mesmo. Esse é um deles, Contatos Imediatos do 2º grau. Então, 3º grau, né? Querem voltar para casa. Tudo o que eles querem. Aliás, todos nós adoramos ter saído de casa. Muito bom hoje ter saído, né, Maria Helena? Sair de casa, fazer um passeio, ir, nós todos queremos. Mas, depois disso realizado, qual é o que mais desejamos? Em seguida, voltar para casa. A nossa casa é de uma importância muito grande. Eu estou falando isso, parece que é uma brincadeira, de uma casinha, mas é também o nosso planeta, é o lugar da nossa evolução. E por que
a casa é tão importante, apesar de tantos refugiados estarem deixando suas casas, né, que as nossas vibrações sejam por eles, eles estão em grande sofrimento por estarem abandonando suas casas, que estão sendo demolidas em países em guerra civil, indo procurar casas na Europa, que nem sei se eles terão, nem como será, mas oremos por eles. A casa é importante porque depois da nossa pele, assim, ó, nosso braço, vem a parede da casa nos proteger. Depois de nós, pele, vem a parede, a casa que nos protege, o telhado, o teto, depois da nossa cabeça. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. A pele, ela tem 16% do nosso peso corporal, então não adianta emagrecer na pele, né? Mas é na pele, 16% do nosso peso. É o maior órgão do corpo humano. Ela tem o seu limite, é o limite de nós com o meio externo. Ela tem funções como a pele, regulação térmica, defesa orgânica na higiene, controle do fluxo sanguíneo, proteção contra diversos agentes do meio ambiente, funções sensoriais, calor, frio, pressão, dor e tato. A pele é um órgão vital e sem ela a sobrevivência seria impossível. A casa também nos protege desse mesmo jeito. Por isso que é pele e a casa. E nós estamos aqui numa casa também. A casa nos protege com regulação térmica, porque se sair fora pode chover, desregular, passar frio, é tudo isso. Também a higiene, quando cuidamos disso. Controle do fluxo de visitantes. Na pele são os que nos infestam, os que nos perturbam. E a nossa porta também nos protege de visitantes. Fora a nossa mente, que nos protege de visitas espirituais também, que às vezes nem são tão bem-vindas. Então, a casa é esse espaço vital. Embora muitos vivam nas ruas, são pessoas, os moradores de rua, muitos deles não querem habitar casa nenhuma, vivem sem condições de higiene, de abrigo, de apoio, mas é escolha, livre-arbítrio. Quando, então, se atira lixo pela janela, nós estamos atirando de uma casa menor na maior. A casa protege os nossos bens materiais, mas, principalmente, os nossos maiores bens morais e espirituais. Tudo ali dentro da casa. O Evangelho no Lar, nesse momento, entra pelo nosso pensamento e sabe quanto que a oração protege a casa em que nos protege. Na casa nos unimos em harmonia. Lá estão depositados todos os nossos bens e os nossos maiores amores. Infelizmente, estão lá também, às vezes, os nossos sofrimentos, as nossas dores, a causa dos nossos desajustes, e nós vamos consertando tudo isso com o passar do tempo. A casa é a morada do homem, e ela quer dizer, em sociologia, ethos quer dizer costumes de um povo. O termo indica quais os traços característicos de um grupo humano, na identidade social desse grupo. Ethos é o modo de ser, formado na casa, na toca. Ethos vai dar na palavra toca, é do grego, e vai chegar em toca. Ali vive o animal, vive o homem, sempre no seu espaço, no seu habitat natural. A palavra ethos tem origem na Grécia Antiga, e é o conjunto de hábitos e ações que visam o bem comum de determinada comunidade. Sabe quem cuida da casa? Uma deusa que na mitologia é muito pouco citada, a deusa Héstia, isso lá na mitologia grega. Héstia é a protetora da casa. Ela é a deusa da tocha olímpica. Ela é muito falada agora porque ela é a deusa da tocha olímpica, mas ninguém diz que ela é a deusa protetora dos lares, das casas. Ela é uma das 12 divindades gregas que habitam o Monte Olimpo. E vem a ser irmã também do outro deus do mar e das águas, Poseidon, que romano ele é Netuno. Na mitologia grega, eles acendiam uma tocha para essa deusa. Ela mantinha essa tocha acesa. Por isso que essa tocha olímpica percorre o mundo. Vai passar por Ribeirão Preto no mês de julho. A tocha olímpica. E essa chama em casa, ela é mantida. Só que hoje ela é mantida na cozinha, no fogão, no micro-ondas, no forno. É a mesma coisa, viu? Então, a chama é mantida na casa. Porque a casa tem diversos espaços preenchidos, mas o mais importante deles
não porque só pelo preparo do alimento, mas pelo calor, pela convivência, é ali a cozinha. E a gente recebe pessoas na sala de estar com muita gentileza, mas o cafezinho vem da cozinha. E aquelas pessoas mais amadas, íntimas, nossas amigas, a gente recebe mesmo na cozinha, né? Então, nós vivemos hoje uma chama acesa da deusa Hestia e temos que ter um cuidado muito grande que esse deus Netuno, Poseidon, filho de Cronos e Reia, como é a Hestia, que existe uma crise silenciosa da água, que ele proteja também a água do planeta. Uma coisa também interessante é que lá na Grécia eles colocam, quando funda-se uma cidade nova, acendem uma chama, uma tocha para essa deusa, para ela garantir a honradez, a dignidade, a falta de corrupção, tudo isso na cidade. Então, a gente está até pensando em abrir uma campanha para acender essa tocha nas capitais do Brasil, em Brasília, acender uma tocha, né? Não ficar só a tocha olímpica percorrendo, porque ela apaga depois, vai acender só na próxima Olimpíada. Mas nós estamos também pensando nos nossos primitivos povos que ocupavam território brasileiro. Quem eram os que ocupavam o território quando chegavam aqui, os descobridores? Os nossos indígenas. Eles tinham a oca, a habitação indígena. Eles, principalmente os da família Tupi-Guarani. Era uma cabana e habitações coletivas. Nós temos hoje habitações coletivas no nosso edifício, com diversos apartamentos. Somos do mesmo jeito. A evolução se deu muito pouco espaço de tempo, correu muito pouco. A maloca é um tipo de cabana usada pelos índios aqui do Brasil, da Colômbia. Cada região possui a sua maloca. São circulares, com as aberturas das portas voltadas umas para as outras. Eles, então, saindo ao amanhecer das suas malocas, das suas habitações, eles viam os outros, havia a saudação. Então, se viam. Hoje, as nossas casas também, nós nas ruas somos paralelamente ligados uns aos outros, abrimos a nossa porta e muitas vezes não olhamos para cumprimentar o vizinho, que dirá abrir a porta ou a janela na frente de alguém. Pelo contrário, nós procuramos trancar tudo, por cercas elétricas, alarmes, ainda temos que pôr tela para não entrar um inimigo tão pequenininho, mas que cria muito transtorno, que é o mosquito, né? Então, a taba é a habitação indígena menor que a oca. E quando a gente estudou na escola, falava que a taba era maior que a oca, e não é, viu? É de origem tupi-guarani também. É muito usado pelos índios da Amazônia. É um aldeamento indígena. Olha, aí tem a tapera. Tapera é a aldeia extinta, que desaparece, mas fica vestígios de que ali viveram índios. Agora tem uma coisa muito linda entre os índios no Brasil. É chamado Opi. O-P-Y. Opi. Alguém sabe o que é isso? É uma espécie de casa de rezas dos índios. Serve também para a realização de festas religiosas, rituais sagrados. Será que parece com igrejas, templos, nosso centro espírita? Aqui realizamos orações, vibrações, até as nossas festas, não é isso? É o Opi. Então, portanto, que nós pensemos no que é a maior casa em que nos é destinada o planeta Terra, que nós pensemos na menor casa que conhecemos, que é um simples abotoamento das nossas roupas que protegem o nosso corpo, e tudo isso significa proteção, que nos sintamos realmente protegidos, que não tenhamos pavor nem medo das doenças, das crises, das coisas que nos são destinadas, entendendo que a Terra, a nossa casa, é planeta de expiação e provas, mas muitos espíritos estão velando, cuidando, atentos, distribuindo justamente, de maneira muito justa, tudo o que pode ser acontecido sob a bondade de Deus que nos permite estar nesse planeta que nos acolhe, nós que nesse instante estamos nessa casa que nos acolhe, e nos sentindo acolhidos, possamos também vibrar para que irmãos nossos se sintam sempre recebidos, acolhidos, amados, que é o que é mais importante na maior casa do Pai, nas moradas que nos estão reservadas.
Muito obrigada a todos. Uma boa noite.